O meu nome é Chuck Smith. E eu sou Carrie Matriciana. Bem-vindos a esta edição de Invasão Pagã. Halloween é uma comemoração que utiliza imagens de fantasmas, esqueletos, gatos pretos, bruxas e suas vassouras e crianças fantasiadas fazendo travessuras de casa em casa. Oh my goodness! Hi there. And who are you? Vampire. Dracula's wife. Enquanto há pessoas que se interessam pelas origens do Halloween e seus enfoques em sangue, morte, terror e ocultismo, para milhões de jovens em isso tem sido considerado como um tempo de diversão amedrontadora. É uma oportunidade de se vestir com trajes horríveis ou fantasmagóricos para se engajar na fantasia de ser uma bruxa ou um vampiro, fantasma ou demônio. Ávidos trick-or-treaters solicitam doces porta a porta ou um feixe de maçãs nas festas de Halloween. Outros invadem casas mal assombradas e maratonas de filmes de terror, enquanto os mais ousados visitam cemitérios à meia-noite, brincando com tabuleiros e fazendo em sessões espíritas um esforço de contatar espíritos dos mortos. Um dos maiores promotores do Halloween é o sistema de escola pública. As atividades relacionadas ao Halloween patrocinadas pela escola frequentemente incluem danças, concursos de trajes, carnavais e projetos de arte e artesanato. Autoridades da educação admitem que mais esforço é comumente colocado na celebração do Halloween do que em outro feriado, incluindo o Natal e a Páscoa. O apelo à diversão e ao medo de uma criança é tudo o que há na celebração do Halloween ou há mais? Para muitos empresários, é um grande negócio, um grande acontecimento promocional usado para atrair bilhões de dólares de lucro. Além dos trajes comuns de personagens de desenho animado para crianças, um número crescente de postos de venda estão apresentando cada vez mais criações mais macabras e sinistras para a compra. Uma cadeia de lojas de departamento bem conhecida venderá mais de $500 milhão e isto não inclui o lucro das vendas de doces típicos. Lojas de trajes, tais como esta, são capazes de ficar nesses ciclos de negócio um ano todo como resultado das tremendas vendas durante o ímpeto do Halloween. Os donos de fazenda também olham o Halloween com um olho nos grandes lucros. As abóboras são um acessório tradicional do Halloween, usadas pelas famílias em toda a nação como decoração das lanternas de Jack. Isso redundará, nos campos do sul da Califórnia, em $250 milhão aos seus proprietários. Halloween é manipulado pelos promotores de filmes e vídeos de terror como uma grande oportunidade de marketing. Enquanto os filmes de terror costumam ser sinônimos de filmes B e considerados a indústria de apoio de baixo orçamento convencional, eles contam hoje com cerca de 20% de toda a renda recebida pelos produtores e distribuidores de filmes de longa-metragem. O sucesso da revolução técnica em efeitos especiais tem atraído diretores de filmes sérios a fazer produções de terror bem desenhadas e elaboradas. Uma visita recente à exibição de Video Software Dealers Association em Las Vegas mostrou que os dois maiores gêneros artísticos de vendas são a pornografia e o terror. Hollywood continua a investir na atração crescente da sociedade pelo demonismo e ocultismo. A ironia é que, enquanto estes produtores rotulam tais filmes como divertidos, muitos deles empregam bruxas ou satanistas praticantes como conselheiros técnicos que asseguram a autenticidade à reprodução e à performance de rituais, sacrifícios, feitiços e maldições. Nas 2 últimas décadas, a maioria dos filmes tornaram-se mais reais na sua representação de violência e crueldade. Filmes carinhosamente chamados de filmes splatters rotineiramente detalham torturas e desmembramentos de corpos, bebedores de sangue, canibalismo, estupro e uma porção de outras atrocidades grotescas.
A maioria destes filmes recebem categoria proibido para menores, o que significa que as crianças abaixo de 17 ou 18 não podem ver o filme ou alugar o vídeo sem o acompanhamento de um adulto. Mesmo esta precaução é raramente imposta para os 15 anos, que é a idade média daqueles que podem ver esses filmes. Enquanto muitos produtores reclamam que esses espetáculos horríveis são meramente engraçados e não perigosos para a mente de nossa muitos dos cenários de filmes de terror são duplicados em cópias de crimes que se tornam manchetes sensacionalistas. Glenn Hobbs foi iniciado em um pacto satânico quando criança por seu avô e continuou participando por muitos anos. Eu recentemente perguntei ao Glenn sobre seu envolvimento e a importância do Halloween para o ocultista. Bem, desde a minha infância eu me envolvi com o satanismo. Naturalmente, eu era um satanista que vinha de gerações, o que eles chamam de um satanista por descendência. E o que isso significa é que minha família estava envolvida nisto, e a família dela também antes dela. Agora, minhas lembranças mais remotas do Halloween e de algumas das coisas em que estávamos envolvidos é de que era uma época muito sombria para mim quando criança. Era algo que eu não gostava. Glenn, você poderia nos contar sobre seu envolvimento em alguns dos rituais de Halloween quando criança? Havia uma outra menina que estava envolvida no ocultismo comigo, e seu nome era Becky. Mas Becky era um tipo diferente de criança. Ela foi consagrada para ser sacrificada. Eu estava sendo preparado para ser um sumo sacerdote, enquanto ela nasceu durante um pacto para ser sacrificada. Agora, estivemos em um ritual onde fomos unidos. Era um casamento para a besta. E eu e a menina estávamos casados. E havia muita depravação sexual que acontecia enquanto muito sangue era derramado sobre nós dois. Quando os rituais do Halloween realmente começam, qual é o propósito fundamental do Halloween? Segundo me lembro, o ritual começava no final de setembro. Becky, a menina que mencionei anteriormente, e eu entregávamos-nos à depravação sexual, que era muito intensa naquele tempo. Éramos levados a vários cômodos, onde nossas roupas eram tiradas. Passávamos as 2 semanas seguintes em um tipo de cabana, onde muitos rituais aconteciam, e onde muitos animais eram mortos. Eles invocavam Lúcifer e seus demônios para vir e possuir-me, para que eu fosse consagrado, para tomar a posição de sumo sacerdote num determinado tempo. Agora, numa noite de Halloween, eles tinham novamente colocado Beck e eu num furgão e novamente nos conduziam. Parecia que por um longo tempo. E fomos drogados mais de uma vez. E finalmente chegamos a uma parada. Eles tiraram Beck para fora e me deixaram no furgão. Eu podia ouvir muita confusão acontecendo no lado de fora. Pessoas que estavam gritando e berrando, e um murmúrio baixo, e um barulho de gemido que era como algum tipo de barulho de cantoria que estava acontecendo. Então, eu sabia em minha mente que estava acontecendo algum tipo de ritual, porque eu tinha ouvido isto muitas vezes antes. Você sabe, era realmente comum ver pessoas caindo no chão e entrarem em convulsões e coisas assim durante os rituais com a presença demoníaca que estava à volta. E finalmente, uma mulher veio para trás do furgão e disse: "É hora de ir." Ela me levou para fora do furgão e eu podia ver que havia muita gente em volta. Alguns estavam vestidos com um tipo de roupão marrom escuro, com capuzes sobre eles. Eles me levaram para cima e me conduziram a um altar de pedra. Eu me lembro que vi Becky e ela estava sobre o altar. Agora, a princípio, eu só queria saber o que estava acontecendo. Eles poderiam apenas ter sacrificado um animal sobre ele, ou poderia ter havido uma violência sexual do sumo sacerdote com ela. Você sabe, era uma coisa difícil de saber com certeza.
Bem, finalmente, eles me colocaram em cima do altar e eu podia ver que eles tinham separado as pernas da menina e amarrado os seus pés nas extremidades do altar. E eles pegaram seus braços, que estavam colocados desta maneira, e os amarraram com cordas no altar, o qual tinha um tipo de pequenos ganchos onde eles podiam amarrar as cordas em volta. E ela estava realmente branca. Eu me lembro de tê-la visto realmente pálida, branca. Eu notei que eles tinham cortado a parte inferior dos seus pés e os seus pulsos. E eles estavam tirando o sangue que escorria destas áreas e colocando em cálices e passando aqueles copos para diferentes pessoas que estavam compartilhando de seu sangue. Então, o sumo sacerdote pegou o atame, ou a faca cerimonial, ele a pegou e colocou minha mão sobre ela. Então, enfiou-a no peito da menina. Então, quando eu penso em Halloween, você sabe, penso naquele tempo quando tudo aconteceu, que foi um acontecimento de clímax, na noite de Halloween, quando eles mataram aquela menina inocente. E isto é algo que está acontecendo durante todas as noites do Halloween. Isto não é um fato isolado. E eu quero dizer, há crianças em todo o mundo que estão perdendo suas vidas durante a noite de Halloween. E ainda nós, como uma sociedade, saímos para celebrá-la e vamos de porta em porta. E pedimos doces e é uma grande celebração para nós. E eu acho um tanto irônico, enquanto um grupo de pessoas está achando isto engraçado, um outro grupo de pessoas está tirando vidas. E ainda isto parece ser uma parede, e ninguém quer enfrentar os fatos do que realmente está acontecendo. Hoje, relatórios de todo o mundo mostram uma crescente preocupação com a atração que está se espalhando em relação ao ocultismo. Crimes horríveis relacionados com o ocultismo, de acordo com a polícia, estão alcançando proporções epidêmicas. O Halloween é um período quando as organizações do serviço comunitário informam que as crianças e animais estão mais sujeitos a serem raptados. Para verdadeiramente entender o significado do Halloween e seu papel nesta agressão corporal dolorosa, precisamos voltar às suas raízes históricas. O que você está vendo são rituais de feitiçarias reais, sendo praticados por druidas e bruxas atuantes em toda a América e Europa. Eles não são atores ou representantes, eles são reais. A maioria dos costumes do Halloween são reminiscências de superstições pagãs relacionadas a Samhain, o Ano Novo Druídico. Os druidas eram sacerdotes influentes, mágicos e feiticeiros das religiões que cultuam a natureza que prevaleciam há muito tempo no norte da Europa. Estas crenças nativas influenciaram a cultura celta por cerca de 2000 anos, até a introdução do cristianismo. The Druid orders were full of Samhain foi considerado como um tempo quando a linha divisória entre a morte e a vida era mais fina. Samhain era também um dos maiores festivais dos celtas. O sacerdócio druidista levava o povo a cerimônias de adoração diabólica, nas quais eles sacrificariam animais e seres humanos em matanças ritualísticas. Acredita-se que a palavra druida tenha vindo da palavra grega drut. Os druidas normalmente selecionam galhos de carvalho em seus rituais sagrados. Compartilhar a tradição druida com a adoração à natureza é bruxaria. A palavra bruxa vem da palavra saxônica Wicca, que significa alguém que pratica feitiçaria. Apesar das tentativas das bruxas modernas limpar a intenção original de bruxaria, sua prática não pode ser divorciada da demonologia. O guardians of the watchtower of the east, I, Ishtar, high priestess and witch, do summon and stir thee. I command thy presence at this our meeting, to guard over our circle and to witness our rites.
Grande número de druidas e bruxos praticantes estão engajados no movimento de ecologia nos dias de hoje. O Halloween é frequentemente confundido com o Dia de Todos os Santos, ou da Véspera de Finados. A celebração original cristã costumava ser em maio e pretendia homenagear aqueles cristãos que morreram por sua fé. Mas lá pelo século IX, a influência da Igreja Católica Romana mudou o feriado para novembro. Uma pequena veia cristã tenta encobrir um festival antigo pagão dos mortos, que se tornou não apenas uma prática secular, mas notório, como o feriado mais favorito de bruxos, feiticeiros e adoradores de demônio. I love Halloween. I think I'm a very autumn person. We dress up the house with cobwebs and so on, and we cast a circle. And we have a smoky cauldron and we all scry, which means do clairvoyance, into the smoke which comes out of the cauldron. Os druidas antigos adoravam Baal, um dos mais poderosos de todos os reis dos demônios. Baal é considerado o rei que está no poder do leste. As religiões orientais enfatizam que o poder espiritual vem da meditação. O denominador comum é a prática da meditação com o propósito de fazer contato com os espíritos dos mortos ou desencarnadas. Margaret Adler, bruxa praticante, informa que não se deve entrar no estado de transe com suas raízes no xamanismo e paganismos antigos quando se está só, pois o espírito a ser contatado realmente entra no corpo da bruxa, usando-o para trazer uma mensagem verbal. Enquanto os rituais ocultos podem variar em intensidade, o fato é que tanto as bruxas quanto os satanistas comemoram a noite de Halloween com a mesma dedicação ardente para invocar a espíritos por poder pessoal. Queen of heaven, Queen of hell, horned hunter of the night, lend your power unto our spell, and work our will by magic right. Glenn, você agora é um cristão já há algum tempo. Qual é a sua reação quando você vê o Halloween celebrado pelas pessoas? Sempre que vai chegando a época do Halloween, aproximadamente em 1º de outubro, e você entra nas lojas, você vê os trajes, você vê a mãe com a filhinha colocando o chapéu de bruxa, e o garoto ansioso para conseguir a máscara do diabo, e você vê o doce, você vê as abóboras, você vê pessoas decorando suas casas com esqueletos e todos esses símbolos de morte. Você sabe, isto serve apenas para trazer de volta memórias horríveis para mim. Memórias de morte, memórias de crianças sendo sacrificadas, tão violentadas em tudo. Suas características, tudo em nome de Satanás. Se uma pessoa pudesse realmente parar no minuto seguinte ao de entrarem naquela loja e imaginar que há crianças que estão perdendo suas vidas porque as pessoas estão tomando este passo adiante, há pessoas lá fora que não celebram o Halloween como doces trick or treat. Este é feriado religioso para eles. Isto é algo santo e sagrado. E eles estão tomando vidas humanas inocentes. Eu não posso dizer, vá em frente e tenha uma noite de Halloween divertida. Não importa se você está participando do Halloween, mesmo que você não seja satanista. Você sabe se é apenas por divertimento. Não, porque esses satanistas estão usando isto como uma fachada. Glenn, você disse que Halloween é uma religião de Satanás. O que você pensa quando as igrejas e os cristãos celebram o Halloween? Deixa-me doente ver que a Igreja de Jesus Cristo tome parte desta coisa horrível e demoníaca que está acontecendo no mundo. Os cristãos deveriam ser aqueles que se levantam contra isto. Os cristãos deveriam ser aqueles que estão denunciando as coisas horríveis que estão acontecendo. E nós queremos nos levantar contra isto. As igrejas não deveriam fazer estas festas de Halloween, afinal. Eles deveriam se unir como irmãos e irmãs em Cristo, unindo-se e indo contra estas forças ocultas, orando por estas crianças, e Deus poupará suas vidas.
para que, de algum modo, Deus interfira e salve estas crianças. Se o público crê no desenvolvimento assustador de satanismo ou não, o fato é que uma rede altamente organizada de satanistas está operando na América e Europa hoje. Eles parecem ser membros respeitáveis da sociedade e estão integrados em todas as profissões e caminhos da vida. Vamos agora para um relatório especial de Hal Lindsey, que está no local de uma região conhecida por ser usada para rituais satânicos. Subimos para um local nas colinas ao leste de Los Angeles, para um local que foi identificado ter sido no passado para adoração de rituais, e nós acreditamos satanismo. Frequentemente nesta área têm sido encontradas velas que seriam sido usadas em rituais, e você pode olhar para alguns dos artefatos que nós achamos aqui hoje, cruzes de cabeça para baixo que foram colocadas em volta, ossos que estão espalhados por aí e vários símbolos satânicos. Mas também alguma coisa atrapalhando na claridade, da qual estaremos falando no futuro, e que é uma fralda de um bebê muito, muito pequeno. Você sabe, eu creio que este país está experimentando uma invasão pagã, incluindo um novo surgimento de práticas de feitiçaria. A nova era, e da qual falaremos hoje, satanismo completo. Por volta de meados de 1960, houve um crescimento dramático de adoração satânica, começando com Anton LaVey e seus escritos da Bíblia Satânica e a fundação da Igreja de Satanás em São Francisco em 1966. Eu tenho observado como isto se acelerou não apenas na costa oeste, mas em todo o país. Quando Charles Manson e sua turma, em 1969, cometeram o crime horrível e brutal na residência de Sharon Tate, isto foi feito em conexão com toda a culto satânico. Isto iniciou uma avalanche completa de crimes satânicos. Nós vimos assassinatos em série, nós observamos como um após outro foi vindo à tona. Muitos assassinatos onde foram achados símbolos satânicos, o pentagrama 666 e toda espécie de coisas desta natureza foram realizados. O mais triste é que encontramos em todo o país relatórios de que haviam animais que tinham sido mutilados num estilo muito habilidoso e específico, que mostra que eram oferecidos ritualmente como sacrifícios. Há agora casos confirmados onde moças que usadas como educadoras e suas crianças tinham sido sacrificadas a Satanás. O Halloween parece ser um dia altamente santo para os satanistas e os ocultistas. O Halloween é um tempo quando em todo o país, em lugares secretos, no escuro, haverá bebezinhos sacrificados a Satanás. Você não acredita nisto? Eu sei, é difícil para mim mesmo acreditar, mas houve tanta aceleração de cultos satânicos que acreditamos que estas espécies de coisas estão acontecendo e nós temos evidência de que estão. Você pode não acreditar no que acabou de ver. Você pode pensar que isto é apenas alguma coisa que é aleatória e que não alcança a corrente principal da América. Apenas pense sobre algumas manchetes que você tem visto recentemente. O caso de Matamoras, onde um grupo no México estava praticando sacrifício humano, quando eles sequestraram crianças e sacrificaram muitos jovens inocentes. E pense sobre o caso dos tocaias da noite em Los Angeles, com Ramírez descaradamente acenando o símbolo satânico e saudando Satanás e erguendo a palma de sua mão com um pentagrama nela. E ainda Ramírez foi condenado por um dos crimes mais brutais que já ouvimos nesta sociedade civilizada. Um caso onde ele obrigou a mulher a saudar Satanás, enquanto ele a estava violentando e sodomizando ao lado de seu marido, o qual ele já tinha assassinado. Estas coisas foram feitas como resultado, eu creio, de envolvimento com o satanismo.
Numa carta recente para a colunista de Conselho Sindicalizada, um pai preocupado escreveu sobre um professor de 4º ano que tinha pedido a seus alunos para escrever um pequeno ensaio sobre como eles mais gostariam de celebrar o Halloween. 80% de seus alunos de 9 anos expressaram o desejo de matar alguém. É fácil ver como o ambiente de Halloween pode promover um desejo doentio pela violência. Todos os costumes e símbolos atuais do Halloween têm suas origens no antigo Dia dos Mortos celta. A prática do trick or treat vem da tradição celta, onde as pessoas davam comida em troca de bênçãos dos espíritos dos mortos. Falhar em suprir o alimento resultaria em retaliação demoníaca. As lanternas de Jack surgiram da tradição celta de esculpir as faces de espíritos demoníacos em nabos e mais tarde em abóboras. A face de abóbora iluminada da lanterna de Jack é realmente um símbolo antigo de uma alma condenada. As abóboras ou caveiras, com velas acesas em casa, significam que os ocupantes eram solidários a Satanás e receberiam misericórdia pelos espíritos e pelos trick or treaters nos Halloween. Talvez a mais repugnante de todas as práticas druidas do Ano Novo eram sacrifícios humanos que ocorriam à meia-noite. Adultos e crianças igualmente eram lançados em grandes fogueiras enquanto celebrantes dançavam em volta deles, em forma demoníacas de abandono. À luz da manhã, apenas cinzas e ossos restariam. Estas fogueiras eram chamadas de fogueiras de ossos, que é de onde obtivemos a tradição de fogueiras de ossos atualmente. Acreditavam que os gatos pretos eram reencarnação do morto-mal e possuíam poderes e conhecimentos sobrenaturais. O feixe para maçãs era parte de uma cerimônia de fertilidade divina sexual do Ano Novo druida. Quando usados nos rituais de bruxaria, estes objetos supostamente transformavam a energia sexual liderada durante o orgasmo em energia física. Compreendendo a origem pagã do Halloween, não podemos mais declarar ignorância. Somos chamados a um senso de responsabilidade e precisamos decidir se permitiremos nossas crianças participarem de celebrações ocultistas. Deuteronômio capítulo 18, 9 a 12, revela a posição de Deus com relação à participação do homem em adivinhação, feitiçaria ou comunicação com os mortos. O verso 12 estabelece que quem pratica estas coisas é abominável ao Senhor. Participando dos costumes de Halloween, se por diversão ou ignorância, estamos participando de práticas que foram consagradas a Satanás. As pessoas que amam ao Senhor devem contender contra essas coisas e não se comprometer com elas. Os cristãos devem se unir no Halloween e usar a noite para educar a si mesmos sobre os perigos do paganismo e aproveitar a oportunidade para orar e fazer guerra espiritual contra os poderes das trevas em sua comunidade. Essas reuniões podem ser combinadas com adoração, louvor e ações de graça ao nosso Pai Celestial pela vitória sobre Satanás, sobre a morte e sobre o inferno. As pessoas que aparecem neste programa estiveram envolvidas com o ocultismo devido a um desejo de um poder divino. A fonte do poder ocultista é Satanás. Ele é enganador, explorador e sempre falha em cumprir suas promessas. E há sempre um preço escondido e pesado a pagar. O Deus de poder oferece à humanidade, por outro lado, suportes para um cuidado pessoal para o que ele criou. Se você não conhece Deus, mas gostaria de experimentar o seu poder, de mudar a vida, então reconheça que Jesus Cristo quer ser o Senhor e Salvador de sua vida. Se aceitar o fato de que sua morte e ressurreição é o pagamento completo por todos os seus pecados, você terá vida abundante. Dentro de todos nós há um vácuo com o formato de Deus. Através dos anos, o homem tenta preencher aquele vazio com as coisas do mundo. Mas é só através de um relacionamento com o nosso Criador que podemos ser verdadeiramente satisfeitos. Suas escrituras sagradas revelam a maneira como podemos nos reconciliar com Deus, e isso é através das provisões de seu Filho, Jesus Cristo. Eu sou Chuck Smith. E eu sou Carrie Mastriciana. Reúna-se a nós para uma outra edição de A Invasão Pagã.
Olá, o meu nome é Chuck Smith. E eu sou Carol Matriciana. Bem-vindos a esta edição de Invasão Pagã. Ao entrarmos no século XXI, grande número de líderes políticos e líderes espirituais dizem que estaremos testemunhando também o crescimento do movimento Nova Era. Nos anos 60, muitos dos que estavam buscando enlevo espiritual voltaram-se para as drogas psicodélicas e ao misticismo oriental. Aquelas experiências firmaram o fundamento do clima espiritual dos dias de hoje. A geração do poder florido de 25 anos atrás desabrochou-se no que chamamos o movimento Nova Era, uma filosofia muito sofisticada que engloba religiões pagãs, ciência evolucionária e política global. A unir a religião, a ciência e a política sob um sistema comum, este movimento diz oferecer uma nova visão para a humanidade e está fazendo todo o esforço para recepcionar esta nova era de consciência global. Nos anos 70, um cientista chamado James Lovelock fez renascer e popularizou os conceitos das religiões pagãs, onde afirma que todas as espécies e elementos na Terra formam um organismo coletivo. Isto é, seres humanos, plantas, rochas e minerais são todos parte de um corpo cósmico. Sua proposta ficou conhecido como hipótese Gaia. O conceito Gaia ensina que a Mãe Natureza é uma deusa, uma pessoa capaz de reagir aos ataques. Se nós, como humanidade, a deixamos irada, ela poderá vingar-se, assim como as células brancas do nosso sistema de imunização reagem contra um vírus perigoso. Portanto, um movimento ecológico global e ambientalista é absolutamente necessário para a nossa sobrevivência. O jornal inglês The Times citou a hipótese Gaia como possivelmente o movimento em discussão mais significativo dos anos 80. Em abril de 1990, essa ideia teve seu ápice na maior demonstração mundial da história, conhecida como Earth Day, uma comemoração que reconhecia a Sagrada Mãe Natureza Gaia como uma força espiritual viva que deu crescimento para todas as formas de vida desde os primórdios dos tempos. Estamos na praia Malibu, Califórnia, no Earth Day, abril de 1990. Estou falando com o Sr. James Coburn, um ator. Sr. Coburn, por que deveríamos nos preocupar com Earth Day ou a Mãe Natureza? Mother Earth is the mother. She's the mother goddess. She's the one that we should be praising rather than raping. I mean, all of these people here today are here for one reason, because they're concerned about what's happening to the earth, what mankind is doing to the earth. I mean, the negative emotion that we carry around, a lot of us, is another contributor to it. I mean, it all feeds the moon. What we have to do is be true to ourselves. We're true to ourselves. We'll be true to Mother Earth. Mother Earth is going to be bountiful. She's going to give us everything we need. She has for a long time. We've lost our way. The pagans used to know how to do it. And the Indians, some of them still remember how to do it. The earth is a living organism. We're killing the one we love the most, and she loves us. We gotta praise our mother goddess. A revista americana Time recentemente anunciou este reavivamento Gaia com o título Adoração à Deusa, como esforço para criar uma expressão espiritual feminina centralizadora, distanciando assim de um Deus Pai patriarcal. Muitos estão depositando todas as suas esperanças no movimento Nova Era, esperando respostas às crises atuais. Líderes da Nova Era que estão envolvidos nas Nações Unidas esperam formar rapidamente o que chamam de nova ordem de globalização. Eles visualizam uma comunidade universalmente unida na luta contra a poluição, religiões que deixam de lado suas diferenças e unam-se umas às outras e assim ter paz como uma realidade. Sem dúvida, estamos à beira de uma nova era. Mas será o movimento Nova Era capaz de alcançar a sua promessa de paz e prosperidade? Ou é somente uma máscara, encobrindo as trevas de um plano sinistro de decepção espiritual? Os ensinamentos da Nova Era declaram falsamente que as experiências espirituais hindus são compatíveis com as do cristianismo. O incrível é ver líderes cristãos que, através de seus livros, revistas, pregações, programas de rádio e televisão, encorajam milhões de cristãos a buscar tais experiências originalmente hinduístas. Many people who are in the Christian church have come to us and have had deeper experiences of spirituality and of God as a result of this meditation.
Dave Hunt, personagem do filme Deuses da Nova Era, é um perito em seitas internacionalmente reconhecido. É também autor de muitos livros na área do misticismo oriental, fenômenos psíquicos, seitas e o oculto. Pedi a ele para compartilhar seus pensamentos a respeito das implicações da tendência da nova ordem de globalização. Dave, por que estamos ouvindo tanto a respeito dessa nova ordem de globalização? O que isto significa? Isso é muito interessante. No que posso me lembrar, foi Mikhail Gorbachev, o primeiro que mencionou isso no Perestroika. Daí ouvimos Edivar Shevardnadze, na sua despedida como ministro do exterior. Em setembro de 1990, quando ele falou nas Nações Unidas, disse: as ações de Saddam Hussein no Golfo Pérsico são um atentado à nova ordem de globalização. O presidente Bush falava constantemente sobre a nova ordem de globalização. O que ele quer dizer com isso é que nós vamos resolver nossos problemas, que finalmente a Organização das Nações Unidas vai exercer a função para a qual foi criada. O mundo, pela primeira vez, se uniu contra um agressor que faremos de Saddam Hussein o primeiro exemplo. Não permitiremos que isso possa acontecer no futuro. Você não pode simplesmente decidir se apossar de um país assim. Na realidade, vamos chegar a esta nova ordem de globalização. Sabemos que isto vai acontecer. Infelizmente, será governado pelo anticristo. As pessoas reclamam e dizem: o Saddam Hussein, bem, ele só está fazendo o que muita gente já fez, e as Nações Unidas não impuseram nenhuma sanção contra eles. Como então podem fazer isso com Saddam? Porque é a nova ordem de globalização. É algo inteiramente novo. O mundo agora está se unindo para alcançar a paz. Não vamos permitir agressões assim. Isto nos faz voltar ao paganismo e ao misticismo oriental. Nós podemos, na realidade, resolver nossos problemas. Temos esse potencial, um poder interior. Em 1 Tessalonicenses, Paulo adverte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Ele não quer dizer que eles estão somente sonhando com a paz. Eles estão esperando pela paz e pela segurança. Pensam que já conseguiram. O primeiro a convocar a nova ordem de globalização foi Satanás, no momento da sua rebelião contra Deus. Eu serei como o Todo-Poderoso, eu vou tomar as decisões. Daí então, Adão e Eva se associaram a esta rebelião e formalizaram a nova ordem de globalização. Nada mais é do que o mundo como um homem, como Deus. O homem criando sua própria realidade, ao contrário daquilo que Deus planejou desde o princípio. Isto é humanismo cósmico. E nós estamos dizendo: nós podemos solucionar nossos problemas, podemos trazer paz e segurança e prosperidade. Vamos resolver os problemas do mal, das guerras, sem Deus, sem o príncipe da paz. Sei que Bush clama ser um cristão e vejo que ele até se porta como tal, mas, infelizmente, ele caiu no erro de estar procurando uma solução humanística para os problemas do mundo. Na minha opinião, e minha opinião é baseada na Bíblia, você jamais terá paz, a menos que o príncipe da paz esteja reinando, em primeiro no coração do homem e depois sobre todo o mundo. Mas a nova ordem de globalização procura solucionar nossos problemas sem Deus. Muita gente reconhece que as Nações Unidas tiveram um papel importante na guerra contra o Iraque. Na realidade, as Nações Unidas foram responsáveis pela autorização do uso da força, assim como pela ordem de cessar fogo. Os membros da ONU acreditam que Saddam Hussein poderia atrapalhar os sonhos de se alcançar a paz mundial. Nos bastidores, as Nações Unidas já vêm trabalhando por vários anos por um governo global único, assim como por uma religião global única. Por isso, não ficamos surpresos que muitos de seus membros estejam ativamente envolvidos e participando da promoção das técnicas religiosas da meditação oriental. Mais do que nunca, a raça humana parece estar disposta a se entregar espiritualmente e emocionalmente ao líder carismático que possa oferecer paz e prosperidade diante de um mundo caído, às portas de um colapso ecológico e social,
em meio ao caos financeiro e holocausto nuclear. Nome muito conhecido na nova era, Benjamin Creme declara ser o Relações Públicas do novo líder mundial. Em 1982, anúncios de páginas inteiras ao redor do mundo anunciavam Benjamin Creme como o Cristo da nova era, dando nova esperança a milhões de pessoas. Em entrevista à imprensa em Los Angeles, Creme descreveu como Cristo o tornaria famoso. On our television screens, but he will not speak. His words will drop silently into our minds in our own language. Esta é a significância do estado alterado da consciência alcançado na yoga e em outras formas de meditação oriental. Um ganhador do Prêmio Nobel falou que o cérebro é uma máquina que um espírito pode operar, o que significa estar num estado de consciência, na junção entre o meu espírito, que normalmente opera meu cérebro, quando este está relaxado, o que permite que outro espírito interpole a si mesmo, comece a ativar os neurônios do cérebro, a criar todo um universo de ilusão, viagens astrais, liberar poderes psíquicos. É desta maneira que o mundo está se preparando para uma grande desilusão. He will indeed inaugurate a great new world religion, and at the very most sacred core of that new world religion will be the process which is called the esoteric initiations, which take us out of the strictly human kingdom into the kingdom of God. David Spangler, membro do Conselho da Organização Iniciativa Planetária Mundial, um ramo das Nações Unidas, declara que a força de Lúcifer é a mesma de Cristo, que Lúcifer nos prepara para a nossa própria cristologia, que é esta iniciação luciférica final da nova era. O Cristo de Benjamin Creme pode não ser o mestre e governador da paz global como ele previu, mas sem dúvida o palco tem sido preparado para o que a Bíblia chama de apostasia, ou o abandono de Deus pelo homem. Este clima está preparando o terreno para o ator final, o falsificador que virá antes do retorno de Jesus, o verdadeiro príncipe da paz quando reinará por 1000 anos. O Dalai Lama é uma figura-chave em toda essa história, ou nessa armadilha, como podemos chamar. Ele tem viajado ao redor do mundo e eu acho absolutamente impressionante. Ele tem viajado ao redor do mundo, iniciando as pessoas no que ele mesmo chama de deidade tibetana budista de yoga, onde ensina que somos bodhisattvas, ou pequenos budas. Ele diz, cada pessoa é um Buda e eu posso treiná-lo através da cerimônia de iniciação, o que é praticamente uma iniciação ao yoga. Neste estado alterado da consciência, eu poderei ensiná-lo que você é Deus e pode criar a realidade com sua própria mente através da visualização. E é assim que vamos trazer paz a este mundo. Você pode pensar que a mídia está rindo dele. Não, não está. A mídia está levando este homem a sério, a ponto dele receber o Prêmio Nobel da Paz. Eu acho isso atordoante, que um homem diga que vamos ter paz e nos tornarmos deuses, que poderemos criar realidade com nossas mentes. Ele recebe o Prêmio Nobel da Paz. A influência de Dalai Lama ao redor do mundo, no meio político e também no meio religioso, é surpreendente. De repente, ele se torna o porta-voz da paz, uma das peças importantes nas conferências de paz. Uma das razões para isto é que as autoridades políticas reconhecem, e eu penso que isto é em preparação ao reavivamento do Império Romano e à vinda do Anticristo. Eles reconhecem que você não pode ter paz política ou paz militar sem a paz na religião. Quero dizer, alguns dos maiores problemas do mundo atualmente são problemas religiosos. Hindus contra budistas no Paquistão, na Índia ou qualquer lugar, muçulmanos contra cristãos e assim por diante. E eles reconhecem que precisamos não somente de um governo global único, assim como uma única religião. Desta maneira, Dalai Lama tem se tornado porta-voz diante de um ecumenismo aberto que aceita qualquer coisa.
O interessante é que Gorbachev fez as mesmas coisas. Disse que a tolerância é o alfa e o ômega da nova ordem de globalização. Entenda bem, ele foi batizado na igreja ortodoxa como cristão. Ele sabe que Jesus declara ser o alfa e o ômega. É um tapa no rosto de Jesus que declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Gorbachev declara que a tolerância para todas as religiões, para todas as crenças, vai ser o alfa e o ômega para a nova ordem de globalização. Mas você entende que ele aceita a tolerância para tudo, menos para Jesus Cristo, que declara ser o único caminho. Os hinduístas, por exemplo, aceitarão todas as religiões. Chamamos isto de o abraço que sufoca. Nós aceitamos Jesus, dizem eles. Mas quando aceitamos Jesus, ele já não será o Jesus da Bíblia, mas sim um hindu, avatar, apenas mais um dos muitos caminhos. Esta é a tolerância na qual estão falando. Esta é a destruição do cristianismo. E não faz sentido algum. Eu quero dizer, eu não gostaria de comprar pão de um padeiro que diz: não se importe com o que colocamos dentro do pão, pregos, grama, qualquer coisa. Não precisamos seguir uma receita. Ou o médico que apresenta um diagnóstico e pergunta: então, qual é a sua escolha? A ideia de que qualquer coisa vale, de que todas as religiões são as mesmas, que precisamos aceitar isto para que haja paz entre as religiões, tudo isso é totalmente contrário à Bíblia. Mas certamente está entrando nas igrejas, entre muitos evangélicos que abrandaram o evangelho para não ofender as pessoas, ou vamos maneirar as coisas. Assim que de repente você não vê mais a solução para o problema. Quais são alguns dos perigos políticos em relação à tolerância religiosa ecumênica? Adolf Hitler, por exemplo, dizia ser um cristão do cristianismo real, ou cristianismo positivo. Socialismo nacionalista é cristianismo positivo. E assim como Saddam Hussein, que invoca o nome de Allah, Hitler invocava o nome de Deus em suas declarações. Nós pedimos as bênçãos do Todo-Poderoso sobre nossos esforços. Se você não define quem é Deus, se você tem um Deus vulgar, uma força qualquer, que não tem princípios, não pode haver uma verdade definitiva, fazendo disto uma saída para quase tudo que se inventa. Hussein é um megalomaníaco. Ele usa o nome de Deus para a sua própria rebelião contra Deus e contra as leis de Deus, contra a moralidade e a ética, e as leis do mundo e das Nações Unidas, e assim por diante. A rebelião tem estado no coração do homem, mas a pior rebelião que existe, o pior mal do mundo, é quando você usa Deus como cobertura para seu próprio ego e para aquilo que você deseja fazer. E finalmente prepara o caminho para o anticristo. Nós realmente estamos indo em direção a isto. Algumas das declarações de Gorbachev, por exemplo, são absolutamente incríveis. No livro Perestroika, ele declara: não é somente a Europa Ocidental que será unida, mas acontecerá uma união da Europa desde o Atlântico até a Ural. Os russos farão parte dessa Europa unificada. E você pode acreditar qual foi a razão que ele deu para isto? Ele disse: porque nós somos cristãos. Aqui está o líder do ateísmo mundial, comunismo mundial, o mundo que tem se unido para destruir o cristianismo, e agora ele está se portando como um cristão. E diz: nós somos uma nação cristã. Obviamente ele não quis dizer que era realmente um cristão, que crê no cristianismo evangélico como você e eu. Ele quis dizer um cristianismo falso, ecumênico, que engloba todas as religiões do mundo. Quando Gorbachev quis ir mais adiante com sua perestroika, ou glasnost e a abertura da transformação da União Soviética, ele não foi para Nashville, Tennessee, por exemplo, se encontrar com os líderes da Convenção Batista. Ele foi para Roma, se encontrar com o Papa. Ele reconheceu que precisava da ajuda de Roma, do líder religioso mais poderoso da Terra.
Desde então, há um intercâmbio crescente. A revista Newsweek relatou que todas as semanas Gorbachev e o presidente Bush consultavam o Papa. Está havendo esse intercâmbio crescente entre política e religião. E eu creio que se está preparando o caminho para o Anticristo. O reavivamento do Império Romano não será somente uma entidade político-militar, mas uma entidade religiosa governada por um imperador que se diz Deus. E assim voltamos novamente ao paganismo. Falando nisso, Dalai Lama é um dos amigos mais chegados do Papa. Assim acontece um diálogo entre monges budistas e monges católicos para se chegar a um ponto em comum. Quando o Papa se pronunciou a enormes audiências hindus em Nova Delhi e Calcutá, eu fiquei estupefato com o que ele pôde dizer. Você pode ler isso nas publicações O Papa Fala, editadas oficialmente pelo Vaticano, na Pope's Every War Romano, a publicação oficial do Vaticano. O Papa disse que a principal contribuição que a Índia deu à humanidade é sua visão espiritual do homem. Ele diz: o mundo faz bem em ter cuidado e aprendido da visão espiritual do homem oferecida pela Índia. E acrescenta: nós não viemos aqui para ensinar alguma coisa, mas sim para aprender da sua rica herança espiritual. Isto é o mesmo que abraçar o paganismo, literalmente. Lembre-se, em 1986, quando ele convidou uns 60 líderes das 12 maiores religiões do mundo e reuniram-se em Assisi para oração. Veja bem, alguns eram adoradores do fogo, outros eram pagãos, animistas e assim por diante. Ele fez todo tipo de reza para cada tipo de pessoa, para o Deus de cada um, a fim de criar as energias espirituais que deveriam trazer paz a este mundo. Assim, o paganismo invade a igreja episcopal, os metodistas, os presbiterianos, os católicos, direto até o Vaticano. Posso até dizer que estamos nos dirigindo definitivamente para uma única religião global que não será nova. Será o velho paganismo com vestimentas de terminologias cristãs. O mais curioso para mim é que estamos preparando o mundo e a igreja para o Anticristo. Anti, em grego, tem dois significados. Um deles é o que nós nos associamos mais, que significa oposto, ou contra, mas também tem outro significado, no lugar de, ou como substituto para. Eu creio que a Bíblia ensina que o Anticristo incorporará os dois significados. Ele vai se opor a Cristo da forma diabolicamente mais brilhante que puder, e qualquer coisa inferior não seria mérito da genialidade de Satanás. Ele vai se opor a Cristo, fingindo ser Cristo. Ora, se ele faz isto, onde ficam seus seguidores? Eles são cristãos. Isto significa que precisamos, como Paulo mesmo disse, por que não será assim sem que antes venha a apostasia, a perdição? O que estamos vendo neste mundo é um tipo de cristianismo que aceita todas as religiões, incluindo o paganismo. Um cristianismo que pode ser aceito pelos budistas, hindus, muçulmanos, adoradores do fogo, animistas, todos os tipos. Eu creio que tudo isto vem sob o falso título de cristianismo, que todas as religiões serão unificadas e eles adorarão o Anticristo como Deus. Agora veja como isso é interessante. O muro foi derrubado. É incrível o que aconteceu. O muro de Berlim foi derrubado. A Alemanha Oriental é, de repente, reunificada com a Alemanha Ocidental. Todos diziam que isso não aconteceria se tivéssemos que esperar por mais 100 anos. Agora temos a Hungria e a Polônia e a Tchecoslováquia. O Pacto de Varsóvia foi dissolvido. A Rússia diz: nós queremos fazer parte disso. E no final vamos todos ver uma nova e única religião global a ser desenvolvida. Qual era a religião do Império Romano? Em primeiro lugar, era o paganismo. Mas a Bíblia diz que haverá um reavivamento da religião. Eu creio que o Anticristo será, de fato,
o novo imperador, o novo Constantino que governará no novo Império Romano. É por isso que vivemos esta decadência de valores. Vai acontecer esse cristianismo falso. Teremos, na realidade, uma invasão pagã da própria igreja, assim como da política e do nosso mundo na sociedade. E vamos ver um cristianismo paganista, que foi exatamente o que aconteceu ao cristianismo sob o governo de Constantino. Nós teremos um cristianismo pagão, uma igreja apóstata que será a noiva do anticristo, assim como a verdadeira igreja de Cristo. No livro do Apocalipse, capítulo 17, você pode ver um relato incrível. Uma mulher que cavalga a besta. Esta besta é o Império Romano reavivado. A besta é o anticristo. E a mulher é a igreja, que exercita autoridade, que está cavalgando a besta. Isto pode lhe mostrar a importância que a religião assume, que este paganismo reavivado e o misticismo, toda esta viagem religiosa culminará nesta nova ordem da globalização. Muitos líderes políticos e religiosos estão agora mesmo trabalhando para uma nova ordem de globalização. Enquanto eles esperam que isso seja o princípio dos tempos de uma paz global, a Bíblia judeu-cristã prediz que tudo isso, no final, resultará em horrores e destruição sem conta. Mesmo ignorando esses avisos evidentes, o mundo continua seguindo de acordo com seus próprios planos. Hoje, o reavivamento do paganismo e das práticas hindus que formam o centro do movimento Nova Era tem ironicamente o mesmo fundamento que preparou o caminho da ascensão de Hitler ao poder. A Alemanha dos anos 20 e 30 estava em decadência social e econômica. Procurava um líder que a pudesse livrar da Grande Depressão. O homem com a promessa e esperança foi Adolf Hitler, que se dizia dirigido por Deus para preparar os 1000 anos de paz e prosperidade. Seus poderes hipnóticos manipularam uma nação inteira para entregar coletivamente suas mentes a ele. Com obsessão pelo ocultismo, Hitler tirou muitas de suas ideias do hinduísmo. Ele se apropriou do símbolo da suástica, um símbolo de poder visto até hoje em muitos dos templos na Índia. Milhões de alemães em submissão a Hitler, como se ele fosse Deus, morreram por ele e por sua causa, como os próprios seguidores de Jim Jones. O atual reavivamento do hinduísmo, misturado com a psicologia e disfarçado como autocrescimento, auto-hipnose, seminários de atitude mental positiva, técnicas de visualização e aulas de mente dinâmica, tem tornado o mundo de hoje muito mais susceptível à decepção espiritual do que quando a Alemanha recebeu Adolf Hitler. Hoje, o mundo em desespero está à procura de um novo líder. Será que a raça humana aprendeu alguma coisa dos seus próprios erros? É muito interessante. Eles estão dizendo que o homem segue para o seu próximo estágio de desenvolvimento evolucionário e que é a transição de homem para a consciência universal de Deus. Ouvimos tanto a respeito de paz global, governo global, unificação global. Isto é apenas um preâmbulo para o que a Bíblia nos ensina sobre um governo global único que será encabeçado pelo anticristo, que não vai trazer a paz global, mas que certamente vai ser a maior guerra que o homem jamais viu ou experimentou. Veja bem, o homem buscando ser o substituto de Deus. Isto jamais funcionará. A ciência do homem e suas ideias não poderão trazer esta paz global que o mundo tanto deseja.
Isto não pode acontecer sem a presença do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, que estabelecerá o reino de Deus na terra, e que naqueles dias eles converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Mas nós esperamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para a verdadeira paz global. Dentro de todos nós, existe um vazio em forma de Deus. Através dos tempos, o homem vem tentando preencher este espaço com as coisas do mundo. Mas é somente através de um relacionamento com o nosso Criador que nós poderemos ser verdadeiramente satisfeitos. A Bíblia Sagrada revela o caminho pelo qual nós podemos nos reconciliar com Deus, que é através das provisões de seu Filho, Jesus Cristo. Eu sou Chuck Smith. E eu sou Carol Matriciana. Esteja novamente conosco numa outra edição da Invasão Pagã.